Programa Revista 53 e hoje nós vamos aprender uma receita de cuca colonial. Fica ligado! Anote os ingredientes que você vai precisar para fazer a cuca colonial. 150 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de fermento biológico. Você também vai precisar de 2 xícaras de açúcar, 4 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de nata e 3 ovos. A gente vai começar pegando 150 ml de leite, que a gente colocou na receitinha, colocando no fundo da batedeira, tá? Com o fermento biológico, para deixar esse fermento descansar um pouquinho aqui. Esse leite, ele tá gelado? Não, ele tá morninho, a mais ou menos 20 graus, 23 graus, porque ele ajuda a ativar a função do fermento. Se a gente colocar ingredientes líquidos muito gelados, vai demorar mais tempo para crescer, e já é uma receita que ela fica em torno de 4 horas descansando para crescer e a gente poder levar ao forno. Então a gente vai ter que deixar aqui uns 4 minutinhos, 5 minutinhos. Enquanto a gente espera aqui, né, o fermento e o leite se misturarem, vamos conversar um pouquinho. Me conta a história da cuca. Antigamente era assim que se fazia a cuca? Então, a gente já deu uma melhoradinha na receita para facilitar também, tá? Eu lembro da minha mãe fazendo cuca e ela fazia na mão, então não utilizava a batedeira, era bem trabalhoso. E não usava o leite, porque a comida era um pouco escassa e tinha que economizar de todas as maneiras, utilizava a água no lugar do leite. Tudo que pudesse economizar numa receita, economizava. Então a gente já deu uma melhorada, trocou a água pelo leite. Tá usando a batedeira, né? Não estamos mais com esforço físico. Mas fica gostosa igual. Fica com a mesma qualidade. Fica bem legítima, assim. Que bacana. Nossa, nunca imaginei que eu ia fazer uma cuca na vida, né? Aí é muito boa, né? Muito saborosa. E essas cucas recheadas, como é que faz? É a mesma receita, só vai colocando as coisas dentro? É a mesma receita. E depois, daí, quando a gente chegar no passo ali, que a gente vai colocar aquela cobertura, que é bem tradicional da cuca, é naquele momento que a gente poderia substituir por uma geleia de uva, uma geleia de bergamota, de laranja, que é daqui na nossa região também. Então, é naquele momento que a gente substitui e a gente vai incrementando com o recheio. Bacana. Você que está acompanhando aí de casa, a gente tem esse quadro novo agora de receitas e uma vez por mês, Claudete vai estar aqui ensinando várias delícias para vocês aí de casa. Será que já está pronto? Está pronto, sim. Ó, então a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, já misturou o fermento biológico com o leite morno. Dá para a gente colocar os outros ingredientes. Aí eu vou colocar os ovos. São 3 ovos que vai na receita. Eu vou colocar a nata. Tem gente que substitui a nata por manteiga, margarina. Já sai um pouquinho fora, tá? O mais tradicional é a nata mesmo. Depois tem gente em casa, que nem eu, né, que coloca mais nata ainda em cima da cuca. Ainda coloca cobertura de nata em cima da fatia. Mas é bom, né? É ótimo, nossa. A gente vai pegar o açúcar. A farinha. Dá para misturar todos os ingredientes até levar para a batedeira. Antigamente, haja muque, né? Haja muque. Haja brasa. Eu tenho recordações da minha mãe fazendo as receitas para a gente. E fazia para a semana toda, né? Fazia praticamente para a família, porque aproveitava daí o trabalho, aproveitava o forno, que era forno a lenha, então aproveitava toda a função, já fazia de 10
8, 10, 12 cucas, dependia muito da situação. E batia na mão, né? Era uma massa bem pesada e fazia tudo na mão, não tinha o auxílio da batedeira. Então, hoje, acho que facilitou bastante esse processo. Bom, a gente misturou aqui, então, né? Todos os ingredientes. Faltou só a pitadinha de sal. É uma pitadinha bem de leve, tá? Como se fosse uma meia colherinha mesmo. E a gente vai levar para bater mais ou menos uns 3 minutos, só para misturar bem, para fazer o açúcar dissolver um pouquinho nos líquidos, tá? Bom, tá pronto agora. Tá pronto a batida, tá? A gente deixou na batedeira por mais ou menos uns 3, 4 minutos, que é o tempo ideal. Como eu disse, né, a batedeira é mais eficiente que o braço, então facilita bastante o tempo de preparo. Como é que se fala cuca em alemão? Ai, não sei te dizer. Acho que é cuca. A gente falava com a pronúncia Kuchen. Era só com a pronúncia, mas a escrita era semelhante. Do dialeto aqui nosso. Do dialeto, né? Claro. isso, do nosso dialeto. Então, assim, ó, a nossa receitinha para 2 cucas, ó, dá para ver que é uma massa bem pesada, tá? É a quantidade de açúcar. A gente vai dividir nas 2 forminhas para deixá-las descansar o período e depois a gente termina a receitinha, então. A gente tem que deixar a massa descansando? Sim. Ó, dividir a receitinha, então, nas 2 assadeiras e a gente vai ter que deixar descansar por 4 a 5 horas, depende da temperatura ambiente. No verão, ela cresce em umas 3, 4 horas, dias muito frios, 4 a 6, 7 horas, dependendo do clima, né? Dependendo da temperatura. E para a farofa da cobertura da cuca, você vai precisar de 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de nata. Aí vamos fazer a farofinha, que é aquela tradicional, que vai em cima da cuca. A gente vai colocar a farinha num refratário assim que dê pra gente misturar sem fazer aquela bagunça que a gente fez lá no início da receita. Uma medida ou vai meio que de olho assim? Não, é medida. É medida, é conforme a receitinha. São 2 colheres de farinha e 4 colheres de açúcar. As minhas colheres são bem cheias. De mãe, assim. São colheres de mãe, são bem generosas. E 1 colher de nata. Para ver que a nata é bem utilizada, né, nas receitinhas. Ó, daí a gente tem aqui os ingredientes, a gente vai misturar. Tem que ser com a mão esse processo, porque a gente precisa sentir a textura que ela vai ficando. Aí a gente pega essa misturinha, ó, e começa a colocar por cima. Eu vou salpicando um pouquinho, assim, deixando os farelinhos. Em alguns momentos, ó, eu pego, boto uns montinhos e empurro com o dedo para dentro. Ó, vou fazendo uns furos na massa. Ó, que daí vai ter aquelas ondulâncias que dá na cuca, sabe? Vou fazer uma coisa que não deve. Vocês não estão vendo, tá? Vou colocar um pouquinho de nata aqui na minha cuca. Vocês façam isso com a faca, né? De preferência. Aí. Dá pra comer com linguiça também. Ai, verdade. Nossa. Uma linguiça colonial também. Nossa, é tudo de bom. É muito bom. A gente vai se divertindo aqui. Vocês aí de casa, façam. E aí escrevam pra gente aqui, ó. No nosso Facebook, nas nossas redes sociais. O que vocês acharam da receita. Se quiserem também pedir uma receita pra Claudete, fiquem à vontade. Ah, isso aí. Pode pedir também a receita que a gente faz num próximo encontro. Isso aí. Obrigado.